finalmente, até que enfim, notícias positivas no noticiário esportivo do Gigante da Colina. A gente vai falar sobre dois reforços que o Vasco vai ganhar e vai qualificar o elenco para o Campeonato Brasileiro. O Vasco que avança nas tratativas também de centroavante do Cruzeiro. Vamos abordar também o assunto da limpeza que está sendo feita no elenco do Vasco da Gama. O Vasco dando uma enxugada muito grande aí na folha. Toda a questão aí envolvendo a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. E, claro, a gente vai falar sobre essa situação aí do julgamento que foi adiado, em que isso poderá implicar. Que julgamento, Laureano? Julgamento que estava marcado para hoje, que não vai acontecer, com relação ao recurso da 777 Parques. Peço a você que ainda não é inscrito, que ainda não faz parte da nossa família, para você poder se inscrever. Não deixe de dar o seu joinha para divulgar o nosso vídeo aí, para o YouTube entender que o conteúdo é bom. Perfeito? Vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre dentro de campo. O Vasco, nesse momento, está treinando no CT Moacir Barbosa, visando a estreia contra a equipe do Santos Futebol Clube no dia 30, às 16h30, em São Januário. Perfeito? Então, é o seguinte, algumas novidades nesta manhã que a gente toma conhecimento, vindas do departamento médico, a começar pela situação do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho está fazendo reavaliação médica, fisioterapia em tempo integral para poder se recuperar, para ter condições de enfrentar a equipe do Santos. Foi constatado ontem o edema muscular na coxa direita do Coutinho. É a mesma lesão que ele teve no jogo lá em Brasília contra o Fluminense, e a previsão é de 15 dias aí para recuperação, para que não haja um estiramento muscular ou algo assim do gênero. Notícia boa, porque o Vasco vai ter dois reforços aí para o seu plantel no Campeonato Brasileiro. O jogador Estrela e o Alisson estarão à disposição e poderão ser relacionados para o jogo contra o Santos, tá? Os jogadores finalizaram ali a sua preparação no tocante à transição do campo. Então, principalmente o Adson está fazendo muita falta e a gente ganha uma rejuvenescida aí com o Estrela também. Bom, sobre a situação aqui do DVD, tá? O DVD tem se recuperado bem, certo? A previsão era que o DVD voltasse somente em agosto, mas como a evolução tem sido muito boa, o jogador pode aparecer já após o Mundialito aí da FIFA, no retorno aí do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, agora a gente fala aqui sobre essa situação de saída de jogadores aí do Vasco da Gama. Por quê? O Paê, com toda certeza, não vai ficar no Vasco da Gama, certo? O Vasco, inclusive, prepara aí uma despedida já para o Paê. Essa rescisão de contrato só não aconteceu ainda porque o Vasco deve luvas aí ao Paê, mas o Paê não vai continuar no Vasco da Gama. Jogadores como De Luca e Serginho também deixando o Gigante da Colina.
o Lucas Eduardo rumo ao Cuiabá, do Mato Grosso, o Capasso, que vem treinando em separado, simplesmente recusou uma proposta lá da MLS, o Taleres não tem interesse. A tendência, se o Vasco não arrumar outro clube aí para o Capasso, é que o Capasso seja reaproveitado. E acho que daria para o Capasso ser reaproveitado. O Jean David, tá? É outro jogador aí que se tornou um entrave para o Vasco da Gama, que o Vasco deve fazê-lo aí de moeda de troca. Perfeito? É essa a situação. Bom, agora a gente fala aqui sobre a renovação de contrato de dois jogadores. A renovação de contrato pelo Léo Jardim, a primeira oferta foi recusada pelo Léo Jardim. O Vasco aumentou os valores aí para seduzir o goleiro. E o seguinte, a gente sabe que o Léo Jardim tem muitas propostas, o Vasco tem que acelerar essa situação, porque como o contrato do Léo Jardim termina aí no final de 2025, o goleiro pode assinar um pré-contrato em junho e sair de graça aqui do Vasco da Gama. Então, o Vasco está correndo com essa situação. E outra coisa, o Vasco já trabalha para a renovação de contrato do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho está confirmadíssimo. Se o país sai, o Coutinho fica e o Vasco já negocia uma extensão de empréstimo aí junto ao Aston Villa para o Coutinho poder continuar. Eu quero a sua opinião. Você permaneceria com o Coutinho? Sim ou não? Pois bem, vamos falar aqui sobre a situação de reforços agora, pelo seguinte, tá? A situação do Brian Palacios não está descartada, mas o Galo está simplesmente reavaliando a vinda dele para o Vasco. Essa situação está cansando a diretoria aí do Vasco da Gama também, que entende que é uma contratação aí que não é uma prioridade, uma urgência, né? E deu uma esfriada, tá? Além da situação aí dos jogadores do Sampaio Corrêa, o Maxi, o Eduardo Churran e o Alexandre, principalmente o Maxi, o Vasco está acertando para o Campeonato Brasileiro, o Vasco negocia a chegada do Lutaro Dias, jogador do Cruzeiro, certo? Jogador que tem contrato até 2028 com a Raposa. E o seguinte, nas últimas horas, essa negociação aí caminhou com o Lutaro Dias, né? Atacante do Cruzeiro, que está avaliado ali em 1,5 milhão de euros pelo Transfermarkt. Jogador que é reserva lá no Cruzeiro e fez apenas 6 jogos aí com a camisa do Cruzeiro. No entanto, é um jogador que se espera bastante dele aí, certo? O Lutaro Dias, jogador argentino, perfeito? Então vamos torcer. A gente não tem um jogador como esse no nosso plantel. Aliás, a gente não tem reserva para o Vegete e seria importante a chegada de um jogador como esse. E só para concluir, o julgamento simplesmente da 777 não vai acontecer hoje, perfeito? O desembargador relator simplesmente pediu para que a 777 juntasse aos autos os seus representantes legais num prazo de 5 dias e a previsão aí simplesmente é para a gente ter esse julgamento no final de maio, começo de junho. Então, é o seguinte, seria interessante, caso o Pedrinho esteja realmente a fim de vender, se chegar a um acordo com a 777 para simplesmente a gente não ter essa situação se prolongando mais aí. Perfeito? E com relação a essa situação desse movimento de revenda já, enquanto tiver esse imbróglio na justiça, dificilmente alguém vai fazer proposta. Perfeito?
Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.